Tá gravando já. Ok. Só compartilhar isso. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Caio, né? Então, eu tenho uma responsabilidade enorme, né? Iniciar de fato o curso, né? Com as aulas mais específicas desse curso de neurociência, curso de férias de neurociência. Então, eu também quero dar boas-vindas a vocês, espero que aproveitem, né? E tudo mais. E eu sou aluno de pós-graduação no programa de Neurociência e Cognição aqui da UFABC, sou aluno de doutorado. Entretanto, eu tenho uma história antes, né, de entrar na pós-graduação aqui da UFABC. Então, eu sou biólogo, né, me formei lá em Minas Gerais, onde eu nasci, e fiz mestrado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP Ribeirão, em Fisiologia, né, então lá eu trabalhei com dor e nocicepção, e antes de entrar para a pós-graduação em neurociências, eu entrei como servidor aqui na FABC, então também sou biólogo da FABC, né, então trabalho no biotério, fico mais na área de experimentação animal, e logo depois eu entrei para o programa de pós-graduação, então, em neurociência e cognição. Né. Atualmente eu trabalho com epilepsia, né, mas sempre trabalhei com animais, né, então, com essa linha de animais de experimentação, né, e estou aí há muito tempo nessa área, né. Então, assim, eu montei uma aula de neuroanatomia, né, uma aula bem básica, né, tipo, bem condensada, não básica, mas acho que a palavra correta seria condensada, uma vez que neurociência, né, abrange vários temas, né, a neurociência ela é muito interdisciplinar, né, e muito transnacional, então tem vários temas que podem ser abordados, então se a gente não condensar, né, os conteúdos, a gente não consegue falar muita coisa, né, então, vocês não conseguem ver esse panorama geral. Então, eu acredito que sim, que algumas pessoas que tenham tido, né, um contato mais a fundo com neuroanatomia, pode ter essa sensação, né, de uma aula talvez muito superficial, né, mas acho que a intenção é essa, né, explanar algo geral aí para vocês conseguirem ver todos os temas, né, uma vez que esses conteúdos aí são muito longos, né. Por exemplo, né, o setor de neuroanatomia, né, da USP, ele tem um curso de férias também, só em neuroanatomia. E nesse curso de férias, que ocorre por 2 semanas, por exemplo, 1 ou 2 semanas, eles abordam só um sistema. Por exemplo, cada ano tem um sistema específico, tipo, curso de férias em neuroanatomia ou curso de férias, por exemplo, do sistema muscular, né? Então, assim, é um conteúdo muito, muito longo, né, para ser abordado, né, num curso de neurociência, né? No caso, a neuroanatomia, né, não os outros sistemas, tá? Então, assim, eu vou falar um pouco dessa neuroanatomia 1, né? Aqui a gente tem um sumário que a gente vai falar aí sobre nessa aula, né? Então, eu vou dar um breve histórico, muito breve mesmo, só para vocês contextualizarem, né? Quando surgiu a neuroanatomia, basicamente isso, né? E também vou falar da evolução neuroanatômica, né? Um pouco de embriologia e tudo mais, né? Filogenia, antogenia no sistema nervoso, que no caso seria a embriologia, né? Também vou mostrar um pouco da organização geral do sistema nervoso. Tem várias formas, né, de classificar e organizar esse sistema nervoso, né, sendo partindo pela base embriológica ou pela base anatômica, segmentar, enfim, a gente vai ver tudo isso, né? E também eu vou falar um pouco da anatomia geral da medula espinal, né? Então, assim, vocês vão ter uma segunda aula de neuroanatomia, que seria a neuroanatomia 2. Então, eu conversei com o professor de neuroanatomia 2, que é a Bruna. Então, a gente acordou esses temas, né? Então, assim, eu vou dar esses temas para que ela consiga, né, dar os outros temas, que seria a parte de telencéfalo, né? Então, mesencéfalo, diencéfalo, né, cerebelo também, né? E tronco encefálico, tá? No final, né, se alguém tiver dúvida, a gente pode então, ter um bate-papo aí, se der tempo, obviamente, e é isso. Então, para iniciar, eu gostaria de mostrar para vocês quando surgiu, né, essa ciência, né? Então, 5.000 anos antes de Cristo, no Egito, né, era afirmado, né, que o coração era, então, a sede da alma e da memória, né? Então, assim, o encéfalo como um todo, o cérebro, né, ele não era visto como algo importante, né, como um órgão importante e crucial para a vida, né? Inclusive, nessa figura 1 aqui, né, a gente tem, inclusive, um método de pesagem do coração, né?
Então, assim, quando o indivíduo, né, ele vinha a falecer, então o coração era removido, então de um lado era colocado o coração, uma balança, e do outro a pena, né? Então, se esse coração pesasse menos que a pena, ele era dado para animais, porque era um coração que não tinha validade, né? E 4.000 anos antes de Cristo, né? Então a gente já tem relatos de um método, né, que é a trepanação. A trepanação nada mais é do que a perfuração do crânio, né? E essa trepanação, ela tinha o objetivo, né, de tratar algumas doenças, né, e como epilepsia, né, nesse tempo eles chamavam inclusive de mal, né, de mal espiritual, enfim, né, tem essa crença, essa de que a epilepsia seria um mal, tinha, né, essa crença que a epilepsia era um espírito, né, um espírito mal, né, que tomava essa pessoa, né, então que tinha epilepsia. Já um pouco mais atual em relação à antiguidade, né, 460 a 379, quando viveu Hipócrates, né, então ele já dizia, ele já mudava, já começou a mudar o discurso, dizendo que o cérebro é responsável pelas sensações e inteligência, né, então ele tinha todo um discurso bem elaborado, né, para afirmar que o cérebro, né, ele era responsável pelas sensações e inteligência. Entretanto, né, não foi visto, né, como algo tão impactante, né? Tanto que Aristóteles, né, que é um pouco mais atual do que Hipócrates, né, ele continuava afirmando, né, que o coração era o centro da inteligência, que o cérebro nada mais era, né, do que um radiador que esfriava o sangue, né? Então o coração, quando o sangue passava pelo coração, ele era aquecido, né, por ter toda essa importância, e o cérebro só tinha essa função, né? Tanto que, nessa época, quando os indivíduos morriam, né, o cérebro ele era arrancado e simplesmente jogado fora, né? Então, como eu falei para vocês, eu não vou contar toda a história, que é muito longa, né? Então, assim, eu já vou para algo mais recente, né? Que é algo que eu acho que eu considero muito importante, né? Quando a gente tem a teoria reticular ou a teoria da rede, né, da organização neural, né? Quando lá no século XIX, 1800, no fim, né, do século XIX, 1873, Camilo Golgi, né, que a gente tem até coloração de Golgi e tudo mais, né, ele descreve a impregnação, né, do tecido, né, nervoso pela tata, né, então quando ele consegue identificar, né, esse tecido nervoso, concomitante a isso, né, logo após essa descoberta, a gente tem a teoria do neurônio, né, com Santiago Ramon e Cajal, né, que é muito importante para a neurociência, a gente cita muito esses pesquisadores aí, né, que ele propõe, então, que os neurônios, ou seja, essa unidade neuronal, né, chamada, então, de neurônio, né, eles são elementos independentes e é a unidade básica do cérebro, né, e como eu falei, então, assim, desde lá a antiguidade até chegar aqui, né, aconteceu muita coisa, né, então tem diversos outros pesquisadores, neurofisiologistas, né, como Descartes e tantos outros, né, que contribuiu bastante para a neurociência. Mas, como eu falei, quis condensar só para vocês, né, situarem aí na linha do tempo, né. Essas descobertas, inclusive, elas deram para esses dois pesquisadores, né, eles dividiram o prêmio Nobel, né, em 1906. Então, foi algo muito importante, por isso que eu quis trazer, né, essa parte aqui um pouco mais atual, né. Nos dias de hoje, né, a gente utiliza diversas técnicas, né, como essa descoberta aí, né, por Camilo Golgi, né, a gente tem diversas outras técnicas, né, que são utilizadas hoje em dia justamente para estudar o tecido nervoso, né, para estudar o sistema nervoso em geral, seja central, periférico e tudo mais, né. Obviamente, essas técnicas elas são aplicadas também para outras ciências, né, mas elas são muito úteis, né, para a neurociência, para o estudo da neurociência, né. Então, a gente tem os corantes celulares, né, que eles podem ser utilizados aí para imunistoquímica, né, os diversos ramos da imunistoquímica, seja fluorescência ou não, né, de campo claro, enfim, né. Então, essas imunistoquímicas, por exemplo, as imunofluorescências, né, elas conseguem identificar proteínas específicas, né, células específicas, né, e com isso a gente consegue mapear toda uma rede neuronal, a gente consegue, né, identificar circuitarias neuronal e tudo mais, tá? Outras técnicas, né,
que a gente vê bastante aqui seria hematoxilina e eosina, né, uma técnica, né, também não tão antiga quando a gente pensa, né, em algumas questões descobertas lá no final do século XVIII, por exemplo, né, mas pensando nos dias de hoje, né, uma técnica que já se utiliza há bastante tempo, né? Então, são corantes, né, que basicamente vão corar regiões ácidas e regiões básicas, né? Então, a gente consegue basicamente identificar citoplasma e núcleo celular, né? Então, essa é uma técnica que é bastante utilizada principalmente para neuroanatomia, observar tipo, a macroestrutura, né, do inseto, né? E algumas técnicas, né, atuais também que são utilizadas e bastante interessantes, né, que são técnicas, né, de coloração e tudo mais, né, Brainbow, né, então essa técnica ela foi descrita em 2007, né, então aqui a partir dessa técnica eu consigo visualizar mais de 100 cores. O que significa isso? Né? Eu ter esse espectro de múltiplas cores, né? Significa que cada cor seria uma proteína, né? Uma proteína distinta, né? Então, consigo, né, visualizar um espectro, né, de múltiplas proteínas no mesmo tecido, né, com uma única técnica, né? Então, eu consigo, né, reconstruir, né, circuitos neurais e tudo mais a partir dessa técnica. Também a técnica de Clarent, né, essa técnica de Clarent se utiliza, né, um gel de acrilamida, onde esse encéfalo então, é banhado nesse gel, né, e remoção de todos os lipídios, né, e ao final, né, dessa técnica, o cérebro fica totalmente transparente, né, totalmente transparente, e com coloração, então, com corantes ligados aos anticorpos fluorescentes e tudo mais, a gente também consegue, né, ter essa imagem, né, bastante bonita do encéfalo, né, como um todo. Né? Os traçadores neuronais, eles são bastante importantes também, né, para o estudo da neurociência, para a identificação aí, então, de redes também, né, e a gente via muito os traçadores, né, que são chamados traçadores clássicos, né, os traçadores clássicos, eles não conseguem, né, pode ser retrógranos ou, né, anterógranos, né, mas eles não conseguem atravessar, né, uma sinapse, por exemplo, né. Já os traçadores virais, né, eles conseguem atravessar uma sinapse, né, então eles conseguem, você, né, coloca num determinado neurônio, então ele consegue passar para o neurônio seguinte, né, então é um traçador bastante interessante que é muito utilizado, né, na neurociência também. Tá? Então, a partir de tudo isso, né, de todas essas técnicas, com toda a evolução da neurociência, o que a gente tem hoje? Né? A gente tem que as regiões do cérebro, né, são especializadas, não só do cérebro, mas do encéfalo como um todo, né? Vocês vão ver a diferença de cérebro e encéfalo também, né? E que regiões do cérebro são especializadas aí para diferentes funções, né? Então, cada região aí, né, especializada para algo específico, né? Então, como que surgiu, né, o sistema nervoso? Como que ele evoluiu, né, como que ele chegou, né, numa massa, né, uma massa como essa, totalmente especializada, né? Então, quando a gente pensa que no sistema nervoso, a gente vai pensar já no reino de metazoários, né? No reino animal, obviamente, né? Então, o sistema nervoso, né, ele surge, né, algumas características, né, apesar da gente não ter um sistema nervoso, por exemplo, em amebas, né, mas a gente já observa algumas características, né, celular, né, desses organismos, né, com algumas funções que os neurônios, né, desempenham, né, em seres, eu não digo mais evoluídos, né, porque essa palavra é muito complicada, né, então a gente não pode usar isso, porque, por exemplo, eu sou menos evoluído que um peixe para viver no mar, né, então vai depender do ponto de vista. Então, assim, mais seres mais complexos, né? Então, assim, desde amebas eu tenho algumas características compartilhadas, né? Então, por exemplo, né, interação e adaptação com o meio ao redor, regulação do meio interno, né, e sede das funções intelectuais, né? E uma das principais características celulares que são compartilhadas entre esses organismos, né, são o quê? Né? Interação e adaptação com o meio ao seu redor. Seria, então, o quê? Irritabilidade, ou seja, a capacidade, né, daquela célula, né, reconhecer o que está em volta, né, a capacidade dela interagir com o meio, né, ser irritável, né.
também uma capacidade de condutibilidade, ou seja, imagina só que que ela receba, né, um estímulo em uma região celular, né? Então ela tem que ter a capacidade de transmitir esse sinal para uma outra região da célula e então ela ter a capacidade de se contrair, né? Se contrair seria o quê? Uma resposta, né? Ou seja, ela conseguir se livrar, né? Ou mesmo se aproximar daquele estímulo, né? Então as amebas, né? Elas já não têm um sistema nervoso, né? Obviamente, mas algumas células, né? As células, né? Ameboides, né? Já tem essa característica de irritabilidade, condutibilidade, contratilidade, né? Já aí a gente vai um pouco mais, né? Então, assim, agora de fato entrando, né, no reino metazoa, né, dos metazoários, né? Aí a gente observa que os poríferos, né, os esponjas do mar, né? Ela já tem células especializadas, por exemplo, né, em irritabilidade e células especializadas em contratilidade, por exemplo, né? Então, assim, células da superfície, né? Desses primeiros animais aí, né? Eles têm a capacidade, né, de interagir com o meio, né, sentir o meio, conduzir, né, esse sinal a uma célula seguinte, e essa célula seguinte, então, ela contrária, né? Tá certo? Então, a gente já tem células meio que especializadas. Aí, subindo mais um pouco, né, agora já nos selenterados, né? Então, seria... a gente veria, então, a presença do primeiro neurônio. Então, a gente já tem uma célula, né, que já é denominada neurônio, né, uma célula, então, capaz, né, de sentir o meio, né, e ligada a um determinado músculo, né, fazer com que aquele músculo se contraia, por exemplo, né. Então, aí a gente observa, né, se a gente falar, quando que o neurônio surgiu, né? Então, a gente diz que o primeiro neurônio, né, que os neurônios, né, eles surgem, né, a partir dos selenterados, tá? E aí a gente, só que aqui a gente tem o quê? Um sistema nervoso difuso, né? Como eu falei, a gente não tem uma centralização do sistema nervoso, né? Quando a gente vai para os anelídeos aqui, a gente já vê uma certa centralização, né, do sistema nervoso, a gente já vê presença de gânglios, né? Então, assim, são regiões onde a gente tem corpos celulares, né? Aqui nos anelídeos, né? Nos equinodermas, por exemplo, aí eu tenho realmente, né, uma centralização mais afunda, né? Os equinodermas, né? Então são ouriço do mar, bolacha da praia, serpente do mar, enfim, ele já tem um sistema nervoso bem mais centralizado, né? Em relação a todos os indivíduos aí que eu falei anteriormente, né? E a gente vê que a parte embriológica, quando a gente parte, né, para o estudo embriológico do sistema nervoso, né, a gente observa aqui nessa figura aqui, né, que o sistema nervoso independente aqui dos animais, seja um peixe, né, uma ave, né, o porco, enfim, eles têm uma origem embrionária muito parecida, né, então eles têm um desenvolvimento embrionário muito parecido. E é exatamente o que a gente vai falar, né, a gente obviamente vai focar no homem, né? A gente tem, então, que o sistema nervoso, ele vai se desenvolvendo ao longo da embriologia geral, a partir de uma única célula, né? A partir, então, da fertilização, né? A gente tem embrião e tudo mais, né? Então, a gente tem, inicialmente, clivagem dessas células aí, né? A partir, né, de mitose, com o objetivo de aumentar o número celular, né? Concomitante a isso, né, a partir com o passar dos dias, a gente tem toda uma diferenciação celular, né? A partir do 10º dia, né, então a gente tem um desenvolvimento complexo de ectoderma, do folheto embrionário ectoderma, né, onde há o crescimento dos 3 folhetos, inicialmente a gente só tem 2 folhetos, né? Então, a partir desse 10º dia, a gente tem uma especialização, uma diferenciação celular aí do ectoderma, que a gente chama, inclusive, de neurulação, né? Então, eu vou explicar um pouco mais detalhadamente no próximo slide, né? Então, mas a gente diz que a partir do 7º dia, né, já começa, né, a desenvolver, então, o sistema nervoso, né? Mas, sim, de fato, a terceira semana, é uma semana crucial aí para o desenvolvimento do sistema nervoso. A gente vai ver assim, tá? Então, a gente, como eu falei, a gente tem 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma, né? O ectoderma, né, que é o nosso folheto de interesse, por quê? Porque o ectoderma, ele vai originar todo o sistema nervoso, né? Um pouquinho errado aqui, mas tudo bem. Ele origina todo o sistema nervoso.
Mas o ectoderma, ele origina somente o sistema nervoso? Não, né? Então, ele origina também, podemos classificar como outro órgão, né? Por exemplo, a pele e seus anexos, né? Então, as regiões, né, as células do ectoderma que se diferenciam em sistema nervoso, a gente chama de neuroectoderma, tá? E como que ocorre isso? Né? Então, a gente tem o processo de embriogênese, ele pode ser dividido em 3 fases, né? Que seria uma fase de indução, neurulação e a formação de vesículas, né? E o que seria essa indução? A indução justamente de algumas células do ectoderma se diferenciar, né, em células do sistema nervoso, né, células que será, então, células do sistema nervoso, né, e essa indução ocorre, né, por substâncias neuroquímicas, né, então alguns genes são ativados, né, nessa região especificamente onde é formado, então, uma região que a gente chama de placa neural, né? Então, a diferenciação, ó, então, observem bem, ó, então, só essa região que é diferenciada, né? Como eu falei para vocês, o ectoderma em outras regiões, né, não é diferenciado em sistema nervoso, né? Por isso a gente chama só essa região de neuroectoderma, né? Porque vai originar, então, outros tecidos, como pele e seus anexos, né? Então, ao longo da neurulação, né, então, essas células vão se diferenciando, né? Então, a gente tem a formação de um sulco neural, né? Adjacente a esse sulco neural, a gente tem a formação que a gente chama de crista neural, né? Essa crista neural, ela é super importante, por quê? Porque essa crista neural, ela basicamente vai originar um sistema nervoso periférico, tá? Esse sulco neural, então, ele vai se fechando, né? Então, assim, em determinada fase, a gente chama, inclusive, né, de gota, né? Gota neural, tá? Então, assim, com o tempo ela vai se fechando, ela se une aqui, né? A gente vê que ela se une, né? Então, olha só, toda essa região aqui era do ectoderma, né? Se uniu e deixou o ectoderma, né? Que vai originar os outros tecidos aí para fora, que também se uniu aqui, né? Se fechou aqui, tá? E aqui a gente tem a crista neural, como eu falei para vocês, vai originar o sistema nervoso periférico, né? O tubo neural, né? A gente vai ver em outro slide aí, né? Mas ele vai originar todo o sistema nervoso central, né? E, inclusive, esse lumen aqui, né? Esse lumen do tubo neural, ele vai originar, então, o espaço, né, do líquido cefalorraquidiano, né? Então, todo o líquido cefalorraquidiano vai passar, então, por esse lumen aqui do tubo neural. Aqui a gente tem algumas micrografias, né? Para a gente observar, né, não de forma esquemática, né, uma forma um pouco mais real, de como é formado, então, esse sistema nervoso, tá? Então, aqui, ó, é como se aqui eu tivesse um corte, né, a gente vai falar dos planos também anatômicos, se eu tivesse um corte transversal, aqui já é uma vista de cima, né, de todo o desenvolvimento aí do tubo neural. Então, a gente observa que o tubo neural, ele vai se fechando aos poucos, mas inicialmente ele se fecha, né, ele se une, né, do centro, né, para periferia, né, seja para a região rostral ou caudal, tá? Então, a gente tem um fechamento inicial aqui no 22º dia, né? Então, aqui a gente tem uma micrografia, algo mais, né, real. E no 23º dia, a gente tem o tubo neural praticamente fechado, né? Só tem um poro aqui, né? Um poro anterior, um neuroporo, que a gente chama neuroporo posterior e neuroporo anterior, ou caudal e rostral, enfim, né? Então, a gente tem esse fechamento, né? E a gente tem algumas anomalias, né? Quando a gente fala em uma aplicação, por exemplo, uma aplicação clínica, né? O não fechamento desse neuroporo, né? Ele pode acarretar, né, em alguns problemas para o indivíduo, que a gente vai ver no slide seguinte, tá? Tá. Ao longo do desenvolvimento, então, né, a gente vê a formação, algumas partes, né, algumas dilatações, né, desse tubo neural ocorrem, né? Então a gente vê a formação que vai dar origem às estruturas, né, que a gente conhece atualmente, né? Mas embriologicamente, primitivamente, né, a gente tem uma região, né, uma região mais rostral, né, aqui que seria o prosencéfalo, né, mesencéfalo, né, e rombencéfalo. A gente vai ver, e aqui medula espinal, né? Então a gente vai ver a origem aí, a gente vai ver como ocorre o desenvolvimento aí dessas estruturas, né? Então a gente vê aqui então a formação dos ventrículos, começa então a se formar os ventrículos,
né? Os ventrículos são essas dilatações, né? Onde também, né, vai passar o líquido cefalorraquidiano, né? Então, a gente vê aqui, ó, a partir do prosencéfalo, né, a gente vai ter origem, né? A gente vai dar origem ao telencéfalo, né? Que nada mais é que são do que as regiões corticais, né? Então, seriam as regiões corticais do cérebro, né? Então, a gente também tem originado a partir do prosencéfalo, de encéfalo, né? E aqui a gente tem retina, epitálamo, tálamo, hipotálamo, né? Aí o mesencéfalo, ele continua mesmo como mesencéfalo, né? Então ele não muda de nome, né? Então assim, ele continua como mesencéfalo, tá? E o rombencéfalo, ele origina então o metencéfalo e o mielencéfalo. O metencéfalo, então, ele vai originar, né, ponte cerebelo, né, e o mielencéfalo pulpo, né? E aqui embaixo a gente vai ter a medula espinal, tá? Aqui é uma vista lateral, né, com essa já formação, né, com a formação aí das vesículas, né, dessas dilatações, tá? E é como eu falei para vocês, né? Então, quando a gente pensa em aplicação clínica, né, o não fechamento desse neuroporo aí, ele pode acarretar alguns problemas, né, para o indivíduo, né? Então, se a gente não tem um fechamento aí do neuroporo anterior, né, o rostral, né, a gente tem alguns problemas, algumas anomalias mais craniais, na região cervical aí, né? E também o não fechamento do neuroporo posterior, né, também pode acarretar alguns problemas, né, como a conhecida espinha bífida, né, ou seja, porque, olha só, a coluna, né, então, que seria, né, o processo espinhoso de uma vértebra, né, eles não se unem, né. Então, quando a gente não tem simplesmente a não união, né, desse processo espinhoso, mas eu não tenho extravasamento de nenhuma estrutura da medula, né, do canal medular, né, da medula ou das meninges, né, então eu tenho nada mais do que um crescimento de pelo aqui, né, para esse indivíduo. Entretanto, né, quando a gente tem, né, um extravasamento aqui, por exemplo, das meninges, líquido cefalorraquidiano, né, a gente já tem, né, uma protuberância, né, aqui do tecido, né, que a gente chama então de meningocele, né. A mielomeningocele, né, já é um pouco mais grave, porque além do extravasamento de líquido cefalorraquidiano, meninges e tudo mais, a gente também tem, né, o que? A coluna invadindo, a medula invadindo toda essa região, tá? Então, é algo mais grave, certo? Então, a espinha bífida, como eu falei, porque o processo espinhoso, né, daquela vértebra, ele não se une, né? Então, como se ele ficasse aberto aqui, né? Então, ele precisaria de se unir, né, para impedir esse extravasamento, né? Então, isso é corrigido cirurgicamente, tá? Todas as três formas. Então, depois de visto aí todo esse desenvolvimento do sistema nervoso, né, a gente tem o sistema nervoso completo, né, e a gente precisa de classificar e dividir esse sistema nervoso. Como eu falei, gente, tem muito mais coisa que isso, né, então assim, a gente poderia conversar, né, numa aula de mais de uma hora só de embriologia do sistema nervoso, né, mas como eu falei, queria condensar bastante isso, né. Então, já partindo para a organização geral do sistema nervoso, né, então é reconhecido 4 formas de dividir o sistema nervoso, né. Então, com bases anatômicas, né, então você pode fazer uma divisão com base anatômica, onde, né, eu tenho um sistema nervoso periférico e um sistema nervoso central, né. O sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo, né, e pela medula espinhal. Então, veja bem, encéfalo diferente de cérebro, né? O encéfalo, né, então, ele abarca, né, todas as estruturas tais como cerebelo, né, cérebro, né, e tronco encefálico. Aí, a partir do cerebelo, a gente tem diversas outras estruturas aqui, né, tronco encefálico também outras estruturas, né, então essa seria a divisão anatômica, né, tá certo? Aí a gente tem a divisão funcional. A divisão funcional, né, ela se divide em sistema nervoso, né, somático, né, que vai subdividir em aferente e eferente, e sistema nervoso, né, visceral, também subdivide em aferente e eferente. O que significa essa palavra aferente e eferente, né? Aferente seriam informações que viriam da periferia que eu digo, tipo, em relação ao encéfalo como um todo, tá, gente?
E eferente seria aquelas informações que sairia do encéfalo e iria para a periferia. Então, assim, né, um macete para não confundir eferência e aferência, né, é só associar. Eferente é o efeito, né, que seria a resposta. Né? Então, é só um macete aí para quem está começando a estudar, depois vocês, obviamente, não vai se confundir. Né? Então, eferente é o efeito. Tá? E o sistema nervoso visceral, então, que é dividido em aferente e eferente, né, o eferente, né, que seria essa resposta, né, ela subdivide, então, o sistema nervoso autônomo, né, que pode ser o simpático e o parasimpático. Isso pensando, né, no visceral, né. O somático, aí, a gente não tem, né, simpático e parasimpático. Uma vez, né, que está associado, né, a contratibilidade, né, racional aí do indivíduo, tá? E aqui não. Além disso, a gente tem as divisões embrionárias, né, que é justamente o que a gente veio estudando, né, posteriormente, né, que seriam a partir de um encéfalo primitivo, né, eu tenho, então, um desenvolvimento de prosencéfalo, mesencéfalo, né, e rombencéfalo, né. A partir do prosencéfalo, a gente tem, né, a origem do telencéfalo, né, que seria o cérebro, né, de encéfalo, né. O mesencéfalo não muda, né. O rombencéfalo, né, ele dá origem ao metencéfalo e o melencéfalo, né. Melencéfalo dá origem ao bulbo, né, enquanto o metencéfalo, ponte e cerebelo, né. Aí eu coloquei essas imagens aqui, é só para vocês, né, começarem associar, né? Então, isso aqui seria o quê? Eu poderia considerar isso como um cérebro, né? Por que o cérebro? Aqui eu não tenho a estrutura, né? Ou pelo menos aqui eu não estou conseguindo enxergar estruturas como, por exemplo, né? Cerebelo, né? E tronco encefálico, né? Já nessa estrutura aqui, ó, eu classificaria isso a um encéfalo. Por quê? Porque eu tenho o cérebro, né? Todas as regiões aí corticais, né? Além disso, eu tenho o tronco, né? Tronco encefálico e tenho também, né? O cerebelo, né? E tem o cerebelo aqui unido ao encéfalo, tá? Aí a gente tem o sistema nervoso periférico, como eu falei para vocês, que vão inervar toda a região periférica, né? Também fazendo parte do sistema nervoso central, a gente tem a medula, e aqui, ó, isso faria parte do sistema nervoso periférico, que são os nervos, né, que vão inervar, né, toda a região periférica. O sistema nervoso periférico seria basicamente os nervos, né, e a gente também considera os gânglios da raiz dorsal, por exemplo, tá? E aqui, né, é um exemplo aí de saindo uma inversão, né, na periferia, uma inervação muscular, por exemplo, né, então saindo do sistema nervoso central, que seria a região medular, né, e aqui na região posterior, por que a gente sabe que é posterior? Por causa do H medular, também por causa do gânglio, né, então uma região mais sensorial, né, onde a gente recebe a informação, né, e a região, né, ventral, né, aqui, a gente tem o que? A eferência, né, quando a gente vai enviar a resposta aí para a periferia, tá? Então, visto isso, né, essa organização, a gente viu a organização morfofuncional, né, então qual é a composição aí do sistema nervoso, né, então assim, qual a composição celular, por exemplo, né, então o sistema nervoso, ele é composto aí por, basicamente por neurônios, né, e neuroglia, ou glia, né. Essa neuroglia, né, a gente tem algumas células específicas, né, que a gente chama de astrócitos, né, micróglia, né, ou microglia, né, vocês podem ver esse nome também, essa forma de se falar, né, a microglia são células residentes, né, como se fossem células do sistema neuroimunológico, né, então uma célula que fica vasculhando ali, né, então qualquer problema ela muda sua conformação, libera alguns fatores, né, enfim. E a gente tem as células ependimárias, essas células ependimárias aqui também que compõem as células da glia, né, essas células ependimárias, né, elas produzem o líquido cefalorraquidiano, né. Além disso, a gente tem oligodendrócitos, né, que, entre outras funções, né, a função dele seria, então, mielinizar, né, alguns axônios, né, formar esse envoltório, né, para melhorar a condutibilidade sináptica, condutibilidade elétrica, né, nesses axônios, né, e seria isso, né, então, a gente
E os neurônios, obviamente. Né? Os neurônios também, a gente tem vários tipos de neurônios, mas tipos por causa de regiões específicas e tudo mais. Mas seria, então, a divisão morfofuncional celular seria neurônios, né, e glia. Aí a gente tem diversos glias. Isso eu estou falando do sistema nervoso central. Quando a gente vai para o sistema nervoso periférico, por exemplo, a gente não tem oligodendrócitos, por exemplo, né? Então, a mielinização aqui no sistema nervoso periférico, né, que a gente vai ver aqui, que na verdade eu tenho todo mundo, né? Tanto sistema nervoso central como periférico. Mas, no periférico, né, a gente tem as células de Schwann, né, ou Schwann, enfim. As células de Schwann, então, elas vão mielinizar os axônios periféricos, tá? Além disso, eu tenho células satélites, né, do sistema nervoso também periférico, tá? Então, seria basicamente essa composição celular do sistema nervoso central e periférico, tá? Aí no sistema nervoso também, ele é organizado, né? Ele tem uma região que é bem branca, né? Esbranquiçada, e uma região, né, que a gente chama de substância cinzenta, né? Então, substância branca e substância cinzenta, né? No encéfalo, né, a substância cinzenta, observe, né, no cérebro, a substância cinzenta, ela está na periferia, né? Na medula, isso se inverte, né? Então, a gente tem uma substância cinzenta um pouco mais central e a substância branca perifericamente, né? A substância cinzenta, ela é composta, né, basicamente por corpos, né, corpos celulares, corpos neuronais, né, também glias, né, e alguns, a gente pode ter também axônios, né, não mielinizados, amielínicos, tá? Já na substância branca, né, a gente tem axônios, tem células da glia também, mas axônios, né, mielinizados, né? Então, essa mielina, né, é um tecido lipídico, então dá esse aspecto esbranquiçado, tá? Então, aqui a gente tem um corte, né, transversal da medula, onde a gente vê essas diferenças aí, tá? E lá na região periférica, como eu falei, né, eu tenho os nervos, né, que vão inervar, obviamente, a periferia, né? Do que é composto o nervo, né? Nada mais é do que várias células, né, neuronais, né? Então, assim, vários axônios, né? Então, a gente tem vários axônios, né, desses neurônios, né, que compõem, então, o nervo, né? O nervo, ele é calibroso, então você tem vários mesmo, né? Então, assim, eu tenho feixes, né, de nervos, de axônios, né, que vai formando, então, os compartimentos e eu vou dando nome para esses compartimentos, né? Então, assim, o somatório aí desses compartimentos, né, eu tenho o nervo, né? Tá certo? E o conjunto, então, de axônios, né, como eu falei, é um fascículo, né? Então, ó, um conjuntinho de vários axônios aqui, eu tenho um fascículo, né? O conjunto de fascículos, né, que são cada um dessas regiões, né, compõe o nervo propriamente dito, né? Compõe o nervo propriamente dito, tá? A gente tem outras nomenclaturas que é importante saber, que pode ser que vocês se deparem com ela ao longo do curso, né? Por isso que optei por falar deles aqui, como, por exemplo, tratos, né? O que seria tratos, né? São feixes de fibras, né? Ou seja, né, são nervos, né? Um conjunto de nervos, né? De fibras mielínicas e amielínicas, né? Que tem a mesma origem, mesma função e mesmo destino, normalmente. O que é funículos, né? Então, seria uma região da substância branca, logo, né, axônios mielinizados, né, da medula, né, que contém vários tratos, né, ou fascículos, tá? Então, é algo que abarca mais, né? Lemnisco, né? Lemnisco, né, a origem é como se fosse uma faixa, a origem dessa palavra, né, uma faixa. Então, normalmente são feixes, alguns feixes de fibras sensitivas, né, que levam impulso nervoso ao tálamo. Né? Então, pode ser que vocês se deparem com esses nomes. Lemnisco medial. Então, ou seja, é um feixe de fibra sensitiva que vai levar, né, conduzir, né, informação ao tálamo. Tá? Então, assim, eu tenho vários, né, quando a gente for ver, então, a estrutura medular. Tá? Aqui eu tenho os planos anatômicos, né, eu quis trazer esse plano anatômico também, né, como a primeira aula, porque pode ser que vocês ouçam falar aí dos planos, né, que seria planos horizontal, né, coronal, né, sagital. Então, assim, tem vários tipos de planos, né, rostral, né, e caudal, dorsal e ventral seria, né, a direção, né, que é
que a gente pode estar se referindo, né? Então, aqui eu trouxe rato, né? Um rato aqui, comparando com um indivíduo humano, obviamente, né? Então, aqui eu tenho vários cortes, né? Vou passar um pouco mais rápido, porque eu acho que estou um pouquinho atrasado, né? Então, eu tenho, ó, dorsal, né? O dorsal e ventral, quando a gente pensa no cérebro aqui, né? Então, seria a parte de baixo, né? E a parte de cima, né? E eu tenho aqui, no caso aqui, né? Um corte coronal, né? Ou também chamado de transverso, enfim, né? Eu tenho um corte sagital, né? Que seria esse corte aqui, né? Então, parte de cima dorsal, ventral, né? Então, olha como eu consigo ver de forma diferente as estruturas, né? Região rostral, região caudal, né? E tem um corte aqui, um corte horizontal, né? A gente pode chamar de corte horizontal ou transverso. Acho que eu citei transverso aqui, né? Não é transverso, né? Um corte horizontal, né? Então, eu também consigo ver, né, uma estrutura diferente. Então, é muito importante, né, saber desses planos aqui, que esses planos, para neuroanatomia, né, ela ajuda muito a identificar, né, algumas anomalias lá na clínica e tudo mais. Não só, né, algumas anomalias na clínica, mas também para a gente direcionar aqui na pesquisa básica, tá? Bom, visto isso, né, só recapitulando toda essa primeira parte, agora a gente vai para uma parte de medula, né, especificamente de medula. A gente viu um pouco de histórico, né, bem breve mesmo, né, a gente falou do coração como centro da alma, menor inteligência, isso foi derrubado posteriormente, né. A gente viu a teoria do neurônio, né, como unidade funcional, a gente viu algumas técnicas, né, estudo para a neurociência, a gente viu, né, toda a embriologia e tudo mais, né? A gente viu também que o encéfalo tem regiões especializadas para diferentes funções, a gente viu a evolução e filogenia do sistema nervoso, essas características básicas compartilhadas, como eu comentei lá da irritabilidade, condutibilidade, contratibilidade. A gente viu, então, embriologia, né, que seria, então, aquelas três, né, fases, né, mas aqui eu já pulei a parte de indução, a gente viu basicamente neurulação, formação de vesículas, as classificações, né, divisões do sistema nervoso, né, com base em biológica, anatômica, funcional, segmentar, né, a gente viu também a estrutura morfofisiológica, que seria a composição celular, neurônio e glia, também a formação de nervo, né, de nervos e os planos anatômicos. Então, indo para uma anatomia bem geral aqui no medula espinhal, né? Então a gente viu o sistema nervoso, a gente viu que o sistema nervoso central é composto pelo encéfalo como um todo, né? Virei ele aqui só para vocês, para a gente ver essa diferença, né? Aqui a gente consegue ver o quê? Basicamente, né? Cérebro, né? Então quando a gente vê o tronco encefálico, putz, então aqui a gente já tem encéfalo, né? Então a gente classifica assim. A gente viu, então, toda a embriologia do sistema nervoso central, ela é única, né? Então, assim, a gente tem a formação, obviamente, também da medula espinal, aqui, que faz parte do sistema nervoso central, né? Só o sistema nervoso periférico que vai ser originado a partir das cristas neurais, tá? Então, a medula espinhal, aqui a gente tem várias vistas, né? Anterior, lateral e posterior, né? Então, a gente consegue ver essas diferenças, né? Então, a gente tem basicamente três divisões, né, grandes divisões aí na medula, né, ou da coluna vertebral como um todo, porque a medula, a gente vai ver que ela finaliza aqui no inicinho, né, da região lombar, né, ela não acompanha todas as vértebras, né, porque ela tem um crescimento diferente das vértebras, né, ao longo da vida do indivíduo, né, então tem região cervical, torácica e lombar, tá? A gente tem as vértebras, né? Então, se a região cervical, lombar e torácica e lombar, ela dá nome também, né, às vértebras. Por exemplo, né, a gente tem a C1, C2 até C7, apesar que eu tenho 8 nervos que saem daqui, né, dessa região cervical, tá? Região torácica, eu tenho T1, a vértebra T1, T2, vai até T2, né? Aí eu tenho L1, né? Aí a medula, normalmente, ela para aqui em L2, logo abaixo desse L1 aqui, né? Por isso que eu disse para vocês que a medula, ela não acompanha toda a coluna vertebral, tá? Entretanto, tem tecido nervoso, né? Por toda a coluna vertebral, até a região sacral, né? Que a gente vai ver, né? Então, aqui seria o corte, né, de uma vértebra, né? Um corte horizontal de uma vértebra, né? Então, a gente vê aqui, ó, nesse canal central, né?
no canal medular, a gente vê a medula aqui passando, então, que ela é bem pequenininha em relação à vértebra como um todo, né? Aqui a gente tem a posição onde ficaria, então, o disco intervertebral, que é algo bastante importante, tem várias aplicações clínicas, né? Então, eu tenho a saída aqui, né, dos nervos, né, saindo da medula, tanto da região posterior quanto anterior, né, região dorsal ou região dorsal ou região ventral, né, e esses nervos, né, que a gente chama de raízes radiculares, né, elas se unem, então, num nervo comum aqui, que a gente vai ver, tá? Então, a gente tem, como eu falei, a gente pode identificar a medula como região anterior e posterior por várias características, devido ao H medular, né, mas o H medular, ele muda dependendo da altura, né, da altura que a gente está olhando, a altura do corte, né, e se ele tiver com a vértebra, obviamente, a gente pode identificar a partir do processo espinhoso, né. Enfim, então tem várias formas de identificar. A medula, ela tem regiões mais abauladas, né, que seria uma região cervical, né, e uma região, né, lombar. A gente chama essa região mais abaulada aí de intumescência cervical e intumescência lombar, né. Ela é mais abaulada porque sai diversos nervos daí, né, que vai inervar, nervos que inervam a região a região dos braços e tudo mais, né? E a região posterior, né? Que é a região das pernas e tudo mais, tá? Então, a região cervical, então, eu tenho plexo braquial, né? E a região lombar, plexo lombosacral, tá? E aqui a gente tem, ó, na intumescência cervical da medula, né? Então, ela é responsável por flexão e extensão dos membros superiores. Essa palavra que eu tinha esquecido que veio, né? A palavra tão simples, mas às vezes as palavras somam. Né, então, dos membros superiores, né, e membros inferiores, tá? Aí a gente tem aqui um esquema anatômico aqui da medula, né, e da medula da coluna vertebral bem interessante, onde eu tenho bastante estruturas, né, que a gente pode visualizar, né? Não vou ficar citando todos aqui, como eu falei, nossa, o meu tempo já está esgotando, né? Mas algumas coisas interessantes que vocês devem saber, ó, a caldequina. O que seria isso? Como eu falei para vocês, a medula, ela termina na região de L2, né? Então, a partir de L2, eu tenho aqui vários nervos, né? Então, ou seja, não tem medula, mas eu tenho vários nervos passando aqui nessa região, né? Então, a medula termina aqui, e os nervos vão descendo, né, e saindo pelas vértebras. Então, tem tecido nervoso mesmo depois de L2, né? Então, assim, eu tenho um filamento terminal, né, cone medular e filamento terminal. O que seria? Como a medula termina aqui na região de L2, ela forma como se fosse um conezinho, né, um triângulozinho aqui no final dela. Ela vai se afunilando, até que ela forma, então, um filamento, né, que a gente chama de filamento terminal. Quando a gente vê na peça, né, a gente consegue observar bem esse filamento terminal, né? Ele é composto, pode ser composto aí, então o filamento terminal, por exemplo, das meninges, né? Então as meninges, né, ela forma esse filamento terminal, tá certo? Tem um outro corte onde a gente vê que ó, as radículas, né, nervosas, as raízes radiculares, né, saindo da região anterior e da região posterior, elas se unem, então, e formam um único nervo, né? Então, a gente vê a região do gânglio da raiz dorsal. Então, uma das únicas regiões, né, que a gente tem exposta, né, de corpo celular, né, de neurônio, né, no corpo. É uma questão mesmo evolutiva aí. Né? E aí, observem bem, a gente tem um gânglio, né, só na região dorsal, que a gente chama gânglio da raiz dorsal. Né? Então, a gente consegue identificar. Né? Lá no mestrado eu trabalhava com medula, né? Então eu trabalhava com gânglio, e eu trabalhava só com uma porção, né, com uma porção dorsal da medula, e era camundongo. Então, imagina você extrair só uma região, né, um quadrante da medula e um gânglio de camundongo, né, e isso de uma área específica, né, então, assim, era entre ali, aquela região do isquiático, né, do nervo isquiático, onde estavam esses gânglios, né, então era algo bem específico ali, né, então uma região bem curta. Então, consegui identificar devido à anatomia da medula, né, por causa dos sulcos e tudo mais, tá? Então, a medula é o maior condutor de informações do encéfalo, condutor de informações que eu digo da periferia do encéfalo, então vai e volta,
né, várias informações. Então, realmente é um condutor bastante potente, né? Como eu falei, tem os filamentos radiculares, que eu já comentei, né? As raízes, então, se unem para formar os nervos aí, né? Então, a gente tem, como eu falei para vocês aí, as vértebras, né? Elas são denominadas pela região C1 e tudo mais, né? E os nervos, né? E esses nervos, né, eles vão inervar a periferia, né, ou seja, chega até a pele, né, dos indivíduos. Então, cada nervo, ele inerva uma região que a gente chama de dermato. Dermato. Né? Então, são territórios cutâneos inervados por uma única raiz dorsal. Né? Por exemplo, a região o nervo T1, né, que sai de T1. Né? Então, ele vai inervar toda essa região aqui. Tá? Então, a gente chama isso de dermato, de um dermato. Tá? A gente também tem os miótomos, né, que seria a inervação dos músculos. Né? Então, aqui, conjunto de fibras musculares que inerva, né, cada músculo, tá? Aí a gente, como eu falei para vocês, né, então assim, a gente pode localizar a medula, né, a região dorsal, ventral e tudo mais pela anatomia, mas queria chamar a atenção que o H medular, que seria, né, a substância cinzenta, né, da medula, ela varia de acordo, né, de acordo com a altura da medula, né? Por exemplo, aqui eu tenho na região de C5, olha como é o H medular. Olha como é o H medular na região, né, de S3, na região sacral, né? Então tem muito mais, né, substância cinzenta do que branca, né? Então, assim, né, a anatomia da medula, conhecer a anatomia da medula, para quem trabalha, né, então facilita muito, né? Então, por exemplo, conseguir identificar a fissura mediana anterior do sulco mediano posterior. Então, assim, às vezes eu só tenho a medula isolada, eu não tenho nenhum nervo, não tem nada, né? E assim, às vezes eu não consigo identificar o meu H medular, né, ali na minha lupa e tudo mais, né? Porque eu tô com um pedaço da minha medula, né? Então, se eu identificar qual é o sulco, qual é a fissura, eu consigo saber onde é posterior e anterior, né? Então, assim, tem vários outros sulcos, né, que eles são menos proeminentes, como, por exemplo, sulco intermediário posterior, né? Eu tenho um sulco aqui na frente, sulco lateral anterior, né? Então, assim, saber dessa estrutura facilita bastante o trabalho, né, para quem utiliza a medula nas suas pesquisas, tá? E a gente tem as meninges, né, que recobrem a medula, né? As meninges, então, elas vão formar vários espaços, né? Então, assim, a gente tem aplicação clínica também, né? Como, por exemplo, entre o periósteo, né, e a dura mater, que é a primeira, né, a mais externa, né, a meninge mais externa, que recobre esse tecido nervoso, né? A gente tem um espaço que a gente chama de espaço epidural, né? Um espaço que é utilizado para anestesia epidural ou peridural. Aí depois a gente tem, né, o espaço subdural, que está entre a dura mater e a aracnoide, né, que é a meninge, né, intermediária. A gente tem depois o espaço subaracnoide, né, que está entre a aracnoide e a pia mater, que é a membrana mais fina e basicamente, né, colada aí no sistema nervoso, né, central, e é onde esse espaço, né, onde é utilizado esse espaço para fazer anestesia raquidiana, né? Anestesia raquidiana. Aí eu gostaria de mostrar mais para vocês aqui sobre as vértebras, né? Então, entre as vértebras, aí eu tenho esse disco intervertebral, né? Ele é bastante interessante porque ele tem aplicações clínicas, né, bem comuns, como, por exemplo, a hernia de disco, né? Então, nada mais é do que extravasamento, né, desse disco intervertebral, que ele é gelatinoso, né? Então, com desgaste, isso é comum, né? Então, com a idade, isso acontece, né? Mas, obviamente, que acontece mais frequentemente em umas pessoas, de forma mais intensa em umas pessoas do que outras, né? Então, quando há um extravasamento, ele tem uma compressão da raiz nervosa, né? Então, assim, essa dor pode irradiar para toda a parte, né? Inferior aí, né, das pernas, né? Vai depender do lugar que pegou esse disco vertebral, tá pressionando, né? Então aqui eu tenho, né, uma imagem real, né, desse extravasamento aí desse disco vertebral. Então a gente tem na verdade, várias formas aí de extravasamento e compressão, né, que eu não vou detalhar. Então, a gente tem também a medula super irrigada, só queria mostrar para vocês aqui da irrigação medular, também não vou ficar detalhando, né, que é algo
específico para quem trabalha e tudo mais. Na medula, a gente tem vários núcleos, né, são grupos de neurônios, né, que estão em regiões específicas, né, da medula, a gente consegue identificar. E como que a gente consegue identificar? Porque a gente tem uma estrutura que a gente chama lâmina de Hexid, né, que são regiões, né, que esse pesquisador determinou, e é bastante importante para a gente, né? Quando a gente trabalha com nocepção e tudo mais, a gente vai fazer uma imunistoquímica, né, uma imunofluorescência, a gente vê, às vezes, uma marcação maior numa lâmina ou de outra, né? Porque a partir desses grupos, né, de neurônios, a gente vai ver, aqui está a região da lâmina 4, por exemplo, né? Então, assim, está relacionado muito com temperatura, pressão e tudo mais, né? Então, isso nos ajuda muito, tá? Aqui eu tenho exemplos, né? Então, assim, como a aula vai ficar disponibilizada e tudo mais, vocês podem ler aqui depois, e sim, seria a função de cada lâmina, né? O que cada lâmina tem, qual tipo de fibra cada lâmina tem, né? Como eu falei, é bastante importante. A gente vai lá, imagina, você vai lá, de alguma forma, marcar fibra C, né? Então, assim, fibra relacionada à nocepção, por exemplo, né? Então, você vê que fibra C tá muito mais na lâmina 2, por exemplo, né? Do que uma outra lâmina, tá? Então é bastante importante. Aí eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho os tratos, né, ascendentes que vão levar a informação para o encéfalo, né, ou seja, né, a aferência, né, para o cérebro, o encéfalo como um todo, né, e eu tenho os tratos descendentes, né, que vão trazer a informação, né, lá do encéfalo para a região mais periférica. Então tem diversos tratos, consigo identificar esses tratos também, né, e eu posso, né, associar, né, a função desses tratos aí com a região que eles estão, a região que eles estão presentes. Né? Então, pessoal, só recapitulando aqui, né, foi realmente bem rápido aí, né, a gente viu então as intumescências medulares, né, filamentos radiculares, né, que são os filamentos que vão formar os nervos, filamento terminal, cone medular, substâncias entre brancos, dermátomos, né, miótomos, meninges, discos intervertebrais, né, vascularização, a gente passou muito rápido, organização geral das lâminas, né, em núcleos medulares, vias ascendentes e descendentes, né. Então foi basicamente isso que a gente viu, foi algo muito rápido, mas é só para vocês terem ideia mesmo e utilizar aí nas próximas aulas. Eu vou deixar aqui 2 testes, nesses testes também vai ser disponível para vocês, né, vai ficar disponível, que são os testes que serão utilizados para apontar a presença de vocês, né? Então, com esses testes aqui também, vocês vão relembrar de tudo que a gente discutiu aqui na aula, de tudo que eu falei, né, aqui na aula. E é isso. Acho que a gente não tem tempo, mas se os meninos disponibilizarem algum tempo aí para alguma questão e tudo mais. E lembrando que vocês têm Neuroanatomia 2 também depois. É isso. Obrigado, pessoal.